só você. Eu espero ser instrumento de Deus. Amém, Jesus. Hoje para falar a vida dos irmãos, Eu assim creio, como a palavra falou ao meu coração. Aleluia. Sabe, irmãos, quando os irmãos aqui falam sobre a palavra, eu fico até emocionado porque eu amo muito essa palavra. Glória, aleluia. Eu falo um pouco do meu testemunho porque acho que alguns irmãos até já sabem e eu sou até meio repetitivo. Aleluia. Que quando eu antigamente eu odiava ler, irmãos, eu odiava, ler para mim era terrível, no colégio, tal. Na época de infância, o único livro, a única coisa que eu lia era o gibi da Turma da Mônica, que era bem pequenininho. Do resto, nada. Eu gostava até daquele gibi bonitão, quem é da minha idade ou parecido, assim, sabe que naquele gibi, antigamente a gente não tinha esses filmes. Era gibi, então a gente comprava aquele gibi, muito bonito, tal, mas eu gostava só de ver as figurinhas, porque ler eu não gostava não, eu ficava assim, às vezes ficava até pensando, o que está acontecendo aqui? E às vezes eu tentava até ler, mas daqui a pouco eu tinha que comprar outro gibi, ler de novo, eu era muito preguiçoso para ler. Certo dia, quando eu me converti, Deus tocou no meu coração de uma forma grandiosa com a palavra. Eu me apaixonei pela palavra. A palavra de Deus, irmãos, ela é como um tesouro. Aleluia. Como foi falado aqui. Então, às vezes a gente olha assim e fala assim, meu Deus, é muito difícil, realmente é difícil. É complicado, às vezes você vai ler uma palavra que você não entende, você fala, meu Deus, o que isso quer dizer? Oh, Deus. Irmãos, o maior professor que existe no mundo, o maior pregador é o Espírito Santo. Oh, aleluia. Peça a Ele, fala, Espírito Santo, me ajuda a entender o que está acontecendo, o que é isso, e Deus ele revela. E quando Ele começa a te revelar, você fica bobo, meu Deus, como é que eu nunca notei isso? E a própria palavra, ela nos mostra em João 1, quando fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio por Deus, com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Aí a gente vai falar assim, o que essa palavra está querendo dizer? Ali é um mistério muito grande. A palavra, quando João fala, ele está querendo dizer o que era o próprio Jesus, no princípio. E onde? Quando você vai para Gênesis, você vê assim, disse Deus, haja e haja. Aleluia. Quando Deus criou o mundo, irmãos, era Jesus criando. Jesus. A palavra, quando a Bíblia fala assim, no princípio era o verbo. O verbo, todo mundo sabe que verbo quer dizer palavra. O verbo quer dizer palavra, mas não simplesmente palavra, mas palavra em ação, palavra em movimento. Então, quando a gente lê em Gênesis, quando a criação do mundo era Jesus agindo. Jesus é a palavra viva, irmão. Então, se você não ama a palavra, então comece a amar que você está amando o próprio Jesus. Quando você reconhece, não porque eu estou aqui ou porque eu vou trazer uma palavra, mas qualquer pessoa que estiver aqui, se tiver uma criança trazendo um versículo bíblico, irmão, fica ligado. Ame aquela palavra, seja qual for a pessoa que estiver aqui na frente. Ame a palavra de Deus. Aleluia. A gente até no meio do caminho, falando sobre isso, eu gosto quando Paulo fala isso até a Timóteo. Fala, prega a palavra, está tempo e fora de tempo. É verdade. A melhor coisa que a gente deve pregar na vida das pessoas é a palavra. Aleluia! E principalmente se a palavra fizer parte da sua vida, quando a tua vida mostra a palavra. Quando às vezes você não precisa nem abrir a boca e as pessoas olham assim para você e pensam, ali vai a palavra. Quando aconteceu com Elias, todo mundo sabe, ali veio um santo homem de Deus. Quem falou para aquela mulher? Era a palavra agindo em Elias que mostrava quem ele era. Na nossa vida deve ser desse jeito também. E é muito legal, irmãos, todo mundo sabe. Quando a gente está em um local que ninguém te conhece, fala assim, você é crente, não é? Eu não falei nada. Quem falou para essa pessoa? É a palavra que existe dentro de cada um de nós. Eu sei que tem gente aqui que está rindo porque acontece, já aconteceu com vocês. Porém, o lado ruim é quando isso não acontece. Quando acontece ao contrário. Quando você fala que é crente, a pessoa, você é crente? É muito terrível, irmão. Então a palavra de Deus ela tem que penetrar dentro de cada um de nós. Aleluia, Jesus. A ponto de ela fazer parte da nossa vida. E até meu irmão falava aqui sobre Paulo também, falando, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo estava falando assim, eu sou imitador da palavra, eu sou imitador de Cristo. Quando você
imita a palavra de Deus, aquilo que você está lendo, você está obediente àquilo que Deus quer para a sua vida, para a minha vida. Eu quero trazer uma palavra de Deus hoje para os irmãos, e eu falo para o pastor que eu não sou muito chegado a pregar em cima de tema, não. Me pegou na boa, pastor. Mas glória a Deus. Como eu falei, é um privilégio muito bom e uma responsabilidade. Mas eu acredito que nós devemos viver isso, irmãos, orando, buscando sempre, lendo a palavra, para que a gente nunca venha ser pego de surpresa. Eu gostaria de trazer uma palavra simples e de repente objetiva e rápida para os irmãos, talvez, quem sabe, eu estou falando talvez porque quem sabe é Deus. Hoje eu estou aqui e eu não fiz nem esboço, irmão, essa é a realidade. Ah, por que você é tão bom assim pregando? Não, pelo contrário, eu sou muito ruim pregando. Mas eu peço a Deus que Ele me use, que eu estou totalmente aqui entregue a Ele, para que Ele me use da forma que Ele quer. Eu quero ser bênção, eu quero ser canal de bênção, quero levar a palavra na vida dos irmãos. O importante quando você prega a palavra não é a quantidade de palavras que você vai pregar, não, irmão. É se aquilo muda a vida das pessoas ou não. Assim como fala você também, se a tua palavra, a palavra que Deus colocou no teu coração não muda a tua vida, então não adianta você estar aqui. Verdade. Nós temos que colocar isso em nossa mente. Aleluia! Como a palavra de Deus mesmo fala, que aquele que ouve essa palavra e não a pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio o vento, bateu o rio e tal, e levou. Todo mundo sabe essa palavra. E ao contrário, é aquela pessoa que ouve essa palavra e pratica como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem trabalha com obra sabe que se você fizer uma casa no meio da areia, vai cair. Mas no lugar mais firme ela vai ficar. Jesus é o nosso lugar mais firme. Então eu gostaria de trazer essa palavra para os irmãos. E Mateus 4. Mateus 4. Eu vou tirar o óculos, irmão, mas não repare não. É porque meu óculos é para longe, então quando eu estou aqui perto eu enxergo bem. De longe é que eu enxergo mal. Mateus 4. Aleluia! De 1 a 11. Amém? Com misericórdia. Glória a Deus. Então, eu leio, os irmãos acompanham. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Aleluia! Vamos orar mais uma vez, irmãos. A oração nunca é demais. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque a tua palavra é viva, Senhor. Aleluia! A tua palavra não precisa de mim, Pai. Está aqui. A tua palavra não precisa de ninguém, Senhor. Meu Pai! Ela é viva e eficaz, Senhor. Eu só te imploro uma coisa, Senhor. Oh, maravilha! Unja os meus lábios, unja o coração, os ouvidos dos meus irmãos, para que eu seja instrumento, Senhor Deus teu, vaso de barro, Pai, que não tem brilho nenhum, mas que o brilho que existe em mim, que é Jesus,
venha brilhar na vida de cada um. E que os ouvidos também sejam ungidos, que o coração seja ungido. Para que cada um venha saber ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer falar. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, podem sentar. Palavra maravilhosa. E é isso que o pastor sempre fala quando a gente termina. E realmente a palavra de Deus ela é sempre maravilhosa, irmãos. Independente de quem estiver pregando. O importante é que a pessoa ela viva aquilo que ela vai pregar ou vai trazer, vai ministrar. Eu acho tremendo esse texto aqui da palavra de Deus, que ele começa, Mateus ele começa falando assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. A seguir de quê? Aí a gente tem que voltar um pouquinho o texto. Eu gostaria também que os irmãos, não precisa abrir a tua Bíblia, só preste atenção que Mateus 3, de 13 em diante diz assim: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizando Jesus, saiu logo da água. Batizando Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Em quem eu tenho meu prazer. Então, irmãos, isso me faz voltar a esse texto, porque logo a seguir, ou seja, quando Jesus foi batizado, logo depois de ser batizado, um momento tão importante na vida de Jesus, ele não precisava ser batizado, porque o batismo de Jesus, de João Batista, era o batismo de arrependimento, mas Jesus não tinha pecado nenhum. Porém, ele falou assim: vamos deixar por enquanto para que se cumpra a justiça. Isso é justo, todos estão batizados, então vão ser batizados também. Então, irmãos, eu aprendo aqui com essa palavra, eu gostaria de transmitir, eu gostaria que Deus me usasse para transmitir essa palavra para os irmãos. Que às vezes, irmãos, a gente está muito enganado até quando chega na casa de Deus, ou as pessoas que são líderes das casas de Deus passam coisas que através da nossa vida fica uma expectativa muito grande. Eu tenho certeza que Deus há de abençoar a vida de cada um de nós. Aleluia! E essa expectativa nós devemos ter também. Porém, nós vamos ser tentados. Nós vamos passar por dificuldade. Nós vamos passar por um momento difícil. O problema é que às vezes a gente olha assim numa igreja muito grande, muito bonita, venha para cá e pare de sofrer, e às vezes você chega na casa de Deus, você chega e ali realmente Deus ele acaba com o nosso sofrimento. Porém os problemas eles continuam. E tem muita gente que fica às vezes até pensando: peraí, que negócio é esse? Propaganda enganosa. Está escrito lá na frente: de repente se eu me batizar, a pessoa vai, aceita Jesus de bom coração, tal. E até então, irmãos, também de bom coração, mas ao mesmo tempo com interesses errados. Nós devemos vir à casa de Deus para prestar culto a Ele, para culto a Ele. Então, quando nós somos tentados nesse momento, nós sabemos, isso é Deus abençoando a nossa vida. Eu glorifico a Deus pela palavra dele, quando o próprio Paulo, ele fala, se eu não me engano, para os filipenses, ele fala assim: vocês receberam a graça de padecer pelo Evangelho. Para imaginar essa palavra. Vocês receberam a graça de padecer pelo Evangelho. Graça, privilégio. Você recebeu uma coisa maravilhosa, mas de quê? De padecer pelo Evangelho. Querido, então eu e você estamos aqui porque nós vamos receber um reino maravilhoso que está preparado para as nossas vidas. Porém, é uma graça maravilhosa quando nós passamos por dificuldade, mas estamos firmes diante da palavra. Aleluia. Eu estou no lugar certo. Eu estou fazendo a coisa certa. Porque eu estou incomodando. Sabe, irmão, se você não passa por dificuldade, para imaginar um pouco, para pensar: alguma coisa está errada.
Porque nós vemos a palavra de Deus e a gente vê todos os apóstolos, cada um deles, se você ler, a Bíblia não mostra isso, mas tem alguns livros que mostram que eles passaram por dificuldade muito grande. É claro que a Bíblia mostra o próprio apedrejamento de Estevão, alguns homens que foram martirizados, isso a Bíblia mostra. Mas tem livros que mostram coisas tremendas que aconteceram com homens e mulheres que se entregaram totalmente ao Evangelho, pela graça de padecer pelo Evangelho. Glória a Deus. Então, querido, quando você vem para a casa de Deus, entenda isso. Não vá com a mão assim, vá com a mão assim. É, Deus. Eu é que tenho que me entregar. Aleluia. Eu é que tenho que me doar. Porque quando vier as tentações, as provações, isso faz parte do pacote. É, Deus. Você já vai estar totalmente preparado. Aleluia. Jesus ele não precisava desse texto. Jesus não precisava ser tentado, irmão. Porque era Jesus, ele morreu numa cruz pela minha vida, pela tua vida. E a gente imagina que esse texto mostra só essa parte aqui de Jesus sendo tentado. Querido, esse texto mostra na Bíblia que esse só foi o primeiro momento na vida de Jesus. Então, querido, se você ainda não é batizado, ou se você já é batizado e você tinha aquela expectativa, agora meus problemas acabou, né? Nada disso. E aí que às vezes vem um problema muito maior. É, Deus. Então você pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu acertei? Será que Jesus é esse mesmo? Porque, poxa, a gente tem aquela mania de achar que eu vou chegar na casa de Deus e meus problemas todos serão sanados. Querido, entenda uma coisa, os seus problemas são sanados aqui dentro. Aleluia. É uma paz, por isso que Jesus ele falou, deixe-os a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá, crê em Deus, crê também em mim. Querido, se você passa por dificuldade, assim como eu passo, que não é nada agradável, se você passa por tentação, e não é nada agradável, se você está se agradando da tentação, irmão, você vai se converter. Porque quem é convertido vai achar assim, realmente, as coisas do mundo são prazerosas, vamos ser sinceros. Mas a gente sabe que o fim é fim de morte. É, Deus. Então, querido, se você está sendo tentado, se você está sendo provado, saiba, eu estou no caminho certo. Jesus há de me abençoar. Aleluia. Então eu noto isso, querido, que as pessoas vêm, aí pensa assim depois, Vila, depois que eu me batizar vai acabar tudo, vai melhorar tudo, vou arrumar emprego. É E verdade. eu peço até oração para os irmãos, porque eu já estou um tempo desempregado. Mas, como eu estou falando, eu tenho que viver essa palavra, eu tenho que glorificar por esse momento que eu estou vivendo. Então, irmãos, glorifique a Deus pelo momento que você está vivendo. Eu gosto de Paulo também na passagem que ele fala assim, a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao reino que Deus tem preparado. Verdade. Então, querido, não adianta, a nossa leve e momentânea tribulação, sabe? Por que ele fala leve e momentânea? Porque ele estava tão cheio do Espírito Santo que aquilo para ele não valia mais de nada. Ele próprio falou assim, porque meu viver é Cristo, meu morrer é lucro. Agora eu já não sei nem o que eu vou escolher. Por um lado eu queria estar do lado do mestre, mas eu ainda tenho muitas palavras ainda para levar, eu tenho muitas armas para ganhar. Então já não sei o que eu vou escolher. Querido, sabe, às vezes a gente olha assim a vida de certos homens de Deus e a gente fica, meu Deus, o que acontece? Acontece simples, irmãos. Eles se entregaram. Eles se entregaram, eles não foram para a casa de Deus, eles não foram simplesmente para receber